Começando mais um Bunda na Cadeira e sem enrolação. Nós vamos ver aqui o livro Metodologias Ativas para uma Educação Inovadora. Nós vamos para o capítulo 10. Metodologias ativas de aprendizagem, elaboração de roteiros de estudos em salas sem paredes. Nós somos autores a Sara, a Daniela, a Amélia e a Célia. Bora comigo estudar. Eles começam falando, eles vão trazer um panorama geral. E olha só o que eles trazem para a gente. Diferentemente da educação do passado, a escola de hoje precisa articular diversos saberes e práticas metodológicas de ensino para garantir a aprendizagem de seus estudantes. Além de expandir o potencial criativo de crianças e jovens, e aí eles vão lá, continuando, a criança que entra na escola hoje não pode encontrar a mesma estrutura pedagógica de quando estudaram seus avós. Olha, a escola precisa mudar. Dentro desse contexto, nesse contexto todo aí, surgem escolas centradas no estudante. As escolas tradicionais têm buscado incluir novas propostas metodológicas e o uso da tecnologia, mas normalmente acabam focando na preparação para provas. Olha, aí há um engano. Tenta-se mudar, mas acaba focando na preparação de provas. Além disso, o conceito de liberdade proporcionado ao estudante é limitado, e as aulas acabam repetindo o antigo modelo pouco motivador que entra por um ouvido e sai pelo outro. Gente, pelo amor de Deus, aqui ninguém está falando contra prova, tá? Se apegue ao texto, porque é o texto que cai para você na sua prova do concurso. Bora lá! As escolas que optam por proporcionar real autonomia ao estudante reinventam a arquitetura do ensino com o uso de ferramentas, estruturas e conceitos contemporâneos para construir uma experiência totalmente nova. Então, a escola que quer mudar, buscar essa autonomia, precisa o quê? Reinventar a arquitetura do ensino com o uso de ferramentas, estruturas e conceitos contemporâneos para construir uma experiência totalmente nova. O professor, que preferimos chamar de educador, não deve ser entendido como dono do conhecimento, nem os estudantes tratados como simples ouvintes. Ao saírem das escolas, os jovens encontram desafios maiores a cada dia e, se eles não tiverem contato com competências que os tornem mais preparados, a inserção na vida e nos desafios que ela representa será mais difícil. Então, para esses autores, para esse capítulo 10, diz que os nossos alunos, os jovens, precisam querer entrar em contato com as competências. Não está falando aqui habilidade, é o que está escrito no texto, as competências. Para que isso aconteça, os educadores devem entender não somente os aspectos pedagógicos da infância e da adolescência, mas também fazer um esforço de compreender os assuntos que são relevantes para os estudantes do século XXI. Então, além de eu entender esses aspectos pedagógicos, tanto da infância e da adolescência, também temos que compreender que assuntos são relevantes, para o nosso aluno do século XXI. O que é importante? E o texto continua. Vivemos a era da informação na qual a sociedade é impactada pelo ritmo acelerado das novidades tecnológicas, resultado evidente do acúmulo e evolução do conhecimento científico. O número de informações disponibilizada é imensa e aumenta em grande velocidade, sendo que a internet gera infinitos caminhos para a investigação de cada tópico levantado. Estamos no auge da era da informação, mas não vivemos na era do conhecimento. Olha, estamos lá na era da informação, mas não na era do conhecimento. Segundo o texto, esses autores do capítulo 10, os estudantes têm acesso a muita informação, mas o conhecimento tem que ser construído. Então, posso ter muita informação, mas conhecimento eu preciso construir. O que eu falo é meu conhecimento.
para quem ouve. É informação. Se o indivíduo que ouve aceita e usa a informação, na vida prática vira conhecimento para ele. Então, conhecimento é informação em ação prática. Olha essa definição. Guarde, pode cair para você. Conhecimento é informação em ação prática. Mas como construir este conhecimento? Para responder esta questão, é preciso refletir sobre como os estudantes aprendem. Os estudantes aprendem o que vivenciam. Se os estudantes convivem com as consequências de seus atos, são responsáveis, corresponsáveis pelo seu processo de aprendizagem. Aprendem a se tornar responsáveis. Se convivem com expectativas positivas, aprendem a construir um mundo melhor. Se convivem com o respeito no trabalho em grupo e nos salões compartilhados, aprendem a ter consideração pelos outros. Se convivem com o apoio de educadores e de outros estudantes, aprendem a apoiar e a se aceitar melhor. Se convivem com a responsabilidade, aprendem a ser autossuficientes. Para que os estudantes aprendam, não basta apresentar-lhes o conteúdo. Segundo Zabala, é necessário que, diante destes, possam atualizar seus esquemas de conhecimento, compará-los com o que é novo, identificar semelhanças e diferenças e integrá-las a seus esquemas, comprovar que o resultado tem certa coerência. Gente, Piaget, né? Então não basta só apresentar conteúdo, mas diante desses conteúdos tem que o quê? É necessário que possa atualizar os esquemas de conhecimento dos alunos, compará-los com o que é novo, identificar semelhanças e diferenças e integrá-las com seus esquemas, comprovar que o resultado tem certa coerência. E quando isso acontece, o estudante se depara com uma aprendizagem significativa. Guarde, pode cair na sua prova. Entretanto, a aprendizagem mecânica normalmente realizada pelas escolas de cunho mais tradicional, é caracterizada pelo escasso número de relações que podem ser estabelecidas com os esquemas de conhecimentos presentes na estrutura cognitiva e, portanto, facilmente submetida ao esquecimento. Então, quando eu não trabalho com relações, não estabeleço, os esquemas de conhecimentos presentes, não reconheço, essa estrutura cognitiva, o que acontece é que eu acabo esquecendo. É uma aprendizagem mecânica. O educador, ao preparar sua aula, olha lá, professor, organiza uma série de conteúdos, cujo objetivo é expor com clareza os temas aos estudantes. Ele coleta essas informações nos livros didáticos, por meio eletrônico e outros meios. Esses conteúdos, ainda que muito bem organizados e sistematizados, nada mais são do que um conjunto de informações. E essas informações são potencialmente significativas para os estudantes, ou seja, potencialmente, gente, ou seja, carregam consigo o potencial de se tornarem conhecimento para os estudantes, mas ainda não o são. Para que se tornem conhecimentos efetivos, precisarão se relacionar com o conhecimento já existente na estrutura cognitiva do estudante. Conceitos fundamentais aqui. Presta atenção nessa lâmina. Aprendizagem significativa. Então, é um processo por meio do qual uma nova informação, um novo conhecimento se relaciona de maneira não arbitrária à estrutura cognitiva do estudante, ou seja, não é enfiado goela abaixo, sem significado. É no curso da aprendizagem significativa que o significado lógico do material de aprendizagem se transforma em significado psicológico para o sujeito. Para o Subel, não sei se é assim que eu pronuncio de forma correta, mas para esse autor, a aprendizagem significativa é o mecanismo humano por excelência para adquirir e armazenar a vasta quantidade de ideias e informações
representadas em qualquer campo de conhecimento. Para que o mecanismo seja acionado, é preciso que o aprendiz já possua algum conhecimento prévio, ou seja, já deve existir uma estrutura cognitiva em funcionamento. Gente, são conceitos fundamentais que eles podem perguntar, tá? Você está estudando para uma prova de um concurso. Então, não importa se você concorda ou não, estude o texto. E ponto. Bora comigo! Para falar em aprendizagem significativa, pensemos primeiro na relação entre a informação que se pretende transmitir e a assimilação dessa informação pelo estudante. Cotidianamente, todos somos expostos a uma quantidade enorme de ideias e informações. Entretanto, os novos dados recebidos e armazenados só farão parte da nossa bagagem de conhecimento quando forem relacionados e somados a outras informações de nosso universo de conhecimento, tornando-se de fato conhecimento assimilado, aquele capaz de mudar em algum aspecto a nossa compreensão das coisas ou visão de mundo. Guarda, gente! Nesse contexto, surgem os roteiros de estudo. Olha, aqui está o nome do título do capítulo. Uma proposta pedagógica da Escola Municipal de Ensino Fundamental Presidente Campos Sales, localizada no bairro de Heliópolis, em São Paulo. Ou seja, vai trabalhar com estudo de caso, vai explicar para a gente o que é esse roteiro de estudo. Dentro dessa proposta, os educadores podem manter sua paixão, estar seguros que a informação transmitida possa ser capaz de gerar conhecimento e continuar a desenvolver sua capacidade de liderar a aprendizagem dentro e fora da escola, contribuindo significativamente para a construção da autonomia de cada estudante. Claramente, o formato de linha de produção do século XIX, que empurra massas de crianças no sistema educacional, não é mais praticável nem desejável. Há muito tempo, né, gente? A proposta pedagógica, dessa escola, Presidente Campos Sales, vai no sentido contrário ao modelo tradicional do currículo universal e de seus testes padronizados que criam um resultado comum a partir de uma massa diversa de aprendizes. Como a maioria das escolas é medida de acordo com esses padrões comuns, elas são então obrigadas a entrar em um tipo de dança, na qual se pede aos estudantes que aprendam um material que cairá na prova e eles nele se concentram, o que garante que os estudantes revejam de antemão exatamente o que será pedido nessa prova. Dessa forma, essa abordagem é enganosa, pois testa somente uma etapa mínima do conhecimento em qualquer assunto e efetivamente só ensina os estudantes a fazer provas e memorizar conteúdos de forma mecânica, levando a pouca retenção de conhecimento. Presta atenção, olha a ideia dos autores, tá? Aqui não está falando, gente, que é contra a prova. Está falando a forma como esse instrumento de avaliação é utilizado. A proposta metodológica dos roteiros de estudo é possível, tangível e acessível, tanto para os educadores quanto para os estudantes, os verdadeiros atores do processo. Trata-se de uma proposta de educação adaptativa, ou seja, adaptável à realidade local da escola e multiplicável pelo educador. Gente, presta atenção! Então, essa proposta metodológica dos roteiros de estudo é uma proposta de educação adaptativa. O que significa isso para eles? Como é que eles entendem esses autores? Ou seja, ela é adaptável à realidade local da escola e multiplicável pelo educador. É realmente transformador entender a metodologia por roteiro de estudo, como o uso qualificado de tecnologia como uma forma de tornar a aprendizagem significativa possível. Segundo Castel, não sei se é assim que pronuncia direito, o nome dele, o que caracteriza a atual revolução tecnológica não é a centralidade de conhecimentos e informação, mas a aplicação desses conhecimentos e dessa informação, ou seja, pôr em prática, para a geração de conhecimentos e dispositivos de processamento,
comunicação da informação em um ciclo de realimentação cumulativo entre a inovação e o seu uso. Mais para frente, na parte 2, nós vamos trazer, ele traz um esquema de o que é essa realimentação. Certo? Agora nós vamos para uma questão, para um teste. Bora lá! Primeira coisa, gente, você está diante de um concurso, você tem que prestar muita atenção. Marque, vai assinalando a questão. Comigo. As escolas tradicionais têm buscado incluir novas propostas metodológicas e usos da tecnologia, mas normalmente acabam focando na preparação para as provas. Além disso, o conceito de liberdade proporcionado ao estudante é limitado, e as aulas acabam repetindo o antigo modelo pouco motivador que entra por um ouvido e sai pelo outro. As escolas que optam por proporcionar real autonomia ao estudante reinventam a arquitetura do ensino com o uso de ferramentas, estruturas e conceitos contemporâneos para construir uma experiência totalmente nova. Ok, isso estava no texto. Olha lá a questão. Considerando o texto base e os estudos sobre as metodologias ativas de ensino e aprendizagem, avalie as afirmações a seguir. Olha o que diz aqui nessa parte 1 aqui. Fica clara a necessidade de preparar os estudantes para os desafios que eles encontrarão. Sim, o texto fala isso. O educador não deve ser entendido como dono do conhecimento, nem os estudantes tratados como simples ouvintes. Corretíssimo. 2. Para que os estudantes aprendam, não basta apresentar-lhes o conteúdo. Sim, é necessário que, diante destes, possam utilizar seus esquemas de conhecimento, compará-los com o que é novo, identificar semelhanças e diferenças e integrá-las em seus esquemas, comprovar que o resultado tem certa coerência. Perfeito! 3. A aprendizagem significativa é o processo por meio do qual uma nova informação, um novo conhecimento se relaciona de maneira não arbitrária, sim, à estrutura cognitiva do estudante. É no curso da aprendizagem significativa que o significado lógico do material de aprendizagem se transforma em significado metodológico para o sujeito. Opa! Olha o estranhamento aqui, gente. Metodológico não, né? Psicológico. Essa aqui não entra. 4. Para que o mecanismo humano da aprendizagem significativa seja acionado, é preciso que o aprendiz já possua algum conhecimento prévio, ele diz isso no texto, ou seja, já deve existir uma estrutura cognitiva em funcionamento. É correto apenas o que se afirma em, ou seja, quer saber quais dessas alternativas estão corretas. Então, é a 1, a 2 e a 4. A 3 está fora. Aí, galera, é isso mesmo, é psicológico. E acabando mais um Bunda na Cadeira e sem enrolação, bora estudar! Parte 2 chegando para você já já.